de receber toda adoração, digno de receber toda oração, digno de cada respirar em mim, vivo por ti. Não há um outro nome que se iguale a ti, o único que entregou sua vida por mim, digno de cada respirar em mim, vivo por ti. Santo, és incomparável, tão inigualável. Eu desejo ver tua glória, sempre quero conhecer-te. Te peço que me enchas pra transbordar amor ao mundo. Digno de receber toda adoração, digno de receber toda oração, digno de cada respirar em mim, vivo por ti. Oh. Não há um outro nome que se iguale a ti, o único que entregou sua vida por mim, digno de cada respirar em mim, vivo por ti, vivo por ti. Santo, és incomparável, tão inigualável. Eu desejo ver tua glória, sempre quero conhecer-te. Te peço que me enchas pra transbordar amor ao mundo. Santo, és incomparável, tão inigualável. Eu desejo ver tua glória, sempre quero conhecer-te. Te peço que me enchas pra transbordar amor ao mundo. Minha vida construirei no teu amor, ele é o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, firme estarei pra sempre. Minha vida construirei no teu amor, ele é o meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, firme estarei pra sempre. Santo, és incomparável,
desejo ver tua glória. Sempre quero conhecer-te. Te peço que me enchas pra transbordar amor ao mundo. Santo, és incomparável, tão inigualável. Eu desejo ver tua glória. Sempre quero conhecer-te. Te peço que me enchas pra transbordar amor ao mundo. Estou perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Ouço as vozes dos anjos do céu, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Estou perto do teu coração, amando ao pecador, mas não ao pecado. Vejo ossos secos voltando a viver, cantando a ti, aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Os montes se abalam, demônios a fugir, na menção do nome dele e de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou, grande eu sou, do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, santo, santo, poderoso,
Os montes se abalam, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, do grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Olá, queridos irmãos, graça e paz, que a bondade, que a maravilhosa bondade do Senhor seja sobre a sua vida hoje e sempre. Mais uma vez estamos aqui preparando mais um alimento especial para a sua vida, né? Nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós sabemos que a igreja não para, a igreja somos nós, né? Nós não estamos podendo ter os cultos, as celebrações aqui no templo, mas somos igreja, e a igreja ela está onde nós estamos. Então nós queremos levar até você uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, para alimentar o seu espírito, para fortalecer a sua fé, né? Sabemos que enquanto nós temos a possibilidade de estar aqui no templo recebendo a palavra de Deus, né? É muito bom, é tudo muito prático, mas agora nós temos, por enquanto, temporariamente, esse novo modelo, né? Vamos estar gravando sempre aqui as ministrações, né? Eu estou aqui com a plateia gigantesca aqui, né? Um só presente aqui filmando, meu amigo Mariton. Então sempre quando eu peço para repetir as coisas aqui, o Mariton tem que repetir aqui para ficar a coisa mais vibrante ali, né? Amém, queridos? Vamos começar orando. Quero fazer uma oração e depois eu quero compartilhar com você uma palavra ao seu coração, falar um pouquinho mais a respeito da colheita, né, que está proposta para as nossas vidas. Curva sua cabeça aí no seu lar. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Paizinho querido. Senhor, nós queremos glorificar o nome do Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso. Nosso Deus é um Deus de coisas grandiosas. O Senhor opera sinais, maravilhas, coisas tão grandes, Paizinho querido. Que Deus maravilhoso que nós temos. Como o Senhor é bom, Paizinho querido. Como o Senhor é bom. Pai, nós sabemos, Paizinho querido, que o mundo vive, Senhor, esse momento, essa pandemia, mas nada disso, Paizinho querido, diminui a glória do Senhor. Deus poderoso, Deus glorioso, Senhor que fez todas as coisas, os céus, a terra, os mares e tudo que neles há, nada, absolutamente nada, ó Deus, pode diminuir a glória do Senhor. Muito obrigado, Paizinho querido. Eu peço ao Senhor que neste momento, Paizinho querido, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor visite esse irmão, essa irmã, ali onde ele está agora, nesse momento, recebendo essa palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, tocar essa vida, abençoar, ó Deus, esse lar, esta casa, essa família. Eu declaro saúde, eu declaro este lar guardado, protegido, eu declaro esse lar livre de toda e qualquer ingerência do maligno, Paizinho querido. Deus, praga nenhuma chegará no teu lar. Em nome de Jesus eu declaro isso, Pai. E eu
creio, Senhor, que o Senhor guarda os seus com fidelidade. Por isso nós declaramos com toda a alegria do nosso coração: a paz do Senhor Jesus permaneça no seu lar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos para a palavra de Deus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu quero ler o capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Capítulo 1, nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, e depois, em cima desse capítulo 1, eu quero tirar aqui alguns valores, alguns pensamentos para as nossas vidas. Vamos fazer a leitura, depois vamos então compartilhar a mensagem do Senhor para as nossas vidas. A palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, ela declara assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém, queridos? Em cima dessa passagem, na realidade, em cima do livro aqui, do livro do profeta Jonas, são 4 capítulos. Eu quero pegar aqui algumas passagens, alguns textos, para nós construirmos aqui um pensamento, Quando eu leio o livro de Jonas, eu vejo um profeta numa condição em que ele estava passando por um tempo de conflito, ele estava passando por uma certa angústia, uma decepção, ele estava frustrado com algumas situações. Eu vejo a história do profeta Jonas, e olhando para esse profeta,
eu vejo no profeta Jonas um profeta numa condição de desordem, né, desordem espiritual. Por quê? Porque ele estava aqui numa condição de contrariar a vontade de Deus. Ele estava contrariando a vontade de Deus. Deus o havia chamado e havia declarado sobre ele: Jonas, eu te quero em Nínive, eu preciso que você esteja em Nínive. Jonas, ele recusa essa proposta de Deus e ele toma um rumo diferente, considerando, né, que ele estava em Jerusalém, em Israel. Deus o queria em Nínive, na região oriental. Ele desce a Jope, toma um navio e segue em direção a Tarsis. Tarsis, ela está localizada hoje, para nós nos situarmos, é a região da Espanha. No meio do caminho, por conta dessa desobediência, o barco, o navio que Jonas tomou, ele foi acometido por uma grande tempestade. Essa tempestade, ela foi se agravando cada vez mais. Os marinheiros que estavam ali começaram a descartar toda a sua carga, e quanto mais o que eles faziam, mais a tempestade ela se aumentava. E em um determinado momento, o capitão do navio desce lá no fundo do navio, no porão do navio, e ele encontra Jonas dormindo sossegadamente. Ele então indaga Jonas: o que tu está fazendo aqui? Quem tu é? De que povo tu és? Por que nos sobreveio toda essa situação? Ele diz: olha, eu sirvo ao Deus de Israel, Criador dos céus, dos mares, e é por causa de mim que esse negócio todo aconteceu. O que nós devemos fazer então? É, se vocês me lançarem no mar, toda essa situação se acalma. Assim eles fizeram, a tempestade acalmou. E Jonas então, queridos, quando ele é lançado no mar, ele tem uma experiência com Deus que ele narra, na realidade no capítulo 2, ele vai narrando uma oração que ele fez no momento de maior angústia da sua vida. Ele faz aqui uma oração. Essa oração, na realidade, é o Salmo 88, né? Quando ele é lançado no mar, a impressão que eu tenho aqui é que ele se viu no apuro, né? Enfiou a mão no seu bolso, pegou a Bíblia dele rapidinho, abriu o Salmo 88 e começou, né, a declamar o Salmo 88. Não, brincadeira, a parte da Bíblia é brincadeirinha, né? Mas enfim, o que ele narra aqui é um conteúdo do Salmo 88, que ele está falando aqui, né? Está declamando aqui diante de Deus. Ele fez do Salmo 88 uma oração para ele nesse momento, onde ele pede um tipo de socorro para Deus. No meio dessa situação, Deus manda um peixe ali, né, que engole Jonas, e depois de um processo de arrependimento, ele põe Jonas de volta na praia. Por causa disso, Jonas então, ele ouve o chamado de Deus. Deus o chama a segunda vez. Ele diz: Jonas, vai a Nínive. Ele obedece e vai a Nínive. Então, ali Deus cumpre o propósito dele. Mas eu quero extrair aqui, queridos, desse comportamento de Jonas, eu quero extrair aqui um pensamento para nossa edificação, né, para nos edificarmos mutuamente, né, conjuntamente. Eu quero usar como título para essa palavra: a colheita segundo o propósito do Senhor. A colheita segundo o propósito do Senhor. Nós podemos ver aqui nessa passagem, Jonas, pela sua, nós podemos vê-lo como um profeta ousado. Nós podemos vê-lo como uma pessoa tomada de uma grande ousadia por ter afrontado o Senhor naquilo que Deus tinha para a sua vida. O fato é que, olhando essa estrutura, né, do livro de Jonas, nós podemos ver o seguinte, queridos, que Deus queria Jonas em um propósito, e Jonas, ele resistiu esse propósito de Deus em sua vida por conta de um pensamento que ele havia construído em seu coração. Jonas, ele tinha uma grande dificuldade com os ninivitas. A história dos ninivitas demonstravam que eles eram um povo muito rigoroso, eles eram um povo muito violento, e Jonas sabia da misericórdia de Deus.
Jonas sabia que se ele fosse a Nínive e ele fosse anunciar o que Deus queria que ele anunciasse, esses ninivitas eles se converteriam. Ele tinha essa convicção no seu coração. Só que ele estava angustiado, ele estava indignado, ele não queria que isso acontecesse com os ninivitas, por isso que ele resistiu. Ele se aproveitou de uma situação para se contrapor à vontade de Deus, tomando uma direção contrária daquilo que Deus queria para a vida dele. No entanto, o que eu quero que você compreenda, através dessa palavra, é que muitas vezes nós mesmos, queridos, por situações do nosso coração, por algumas motivações do nosso coração, nós também muitas vezes nos contrapomos à vontade do Senhor. Existem momentos na nossa vida em que o nosso coração, ele se inclina mais para aquilo que nós queremos e nem tanto para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, quando nós falamos a colheita segundo o propósito do Senhor, é para corrigir. O meu objetivo, eu creio que o objetivo de Deus, através dessa palavra, é corrigir algumas decisões, algumas escolhas que nós fazemos na nossa vida, e que elas, de uma forma assim, muito discreta, de uma forma muito sorrateira, nós muitas vezes priorizamos mais aquilo que nós queremos do que aquilo que Deus tem para a nossa vida. E assim como foi na vida de Jonas, assim também muitas vezes acontece conosco. Nós nos inclinamos para aquilo que nós estamos buscando, para aquilo que nós estamos desejando, e construímos algumas situações da nossa vida que nós não temos controle nem domínio sobre elas. E pior que isso, muitas vezes nós prejudicamos pessoas por conta dessas escolhas e dessas decisões. Então eu quero colocar aqui, queridos, alguns pensamentos, trabalhar em cima desses pensamentos, para que nós possamos compreender melhor esses valores, e uma vez que nós os tenhamos compreendidos, nós possamos aplicá-los eles em nossas vidas. Olha aqui, nesse texto que nós lemos, o versículo 5, a parte final do versículo 5, o texto diz assim: Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Primeiro pensamento: o propósito de Deus é o que nos faz prosperar. O propósito de Deus é o que nos faz prosperar. Essa condição de Jonas, queridos, essa condição onde ele se encontrava, em um profundo sono, essa condição ela denota uma condição de estabilidade, denota uma condição quando Jonas não está se importando com as circunstâncias à sua volta, não se importa com os riscos que as pessoas à sua volta estão correndo, não se importa com as pessoas, não se importa com a situação, não se importa, por exemplo, com a obra do reino de Deus, com os propósitos de Deus. Essa condição de Jonas, ela identifica, queridos, na realidade, uma falta de consciência daquilo que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes, nós nos colocamos assim meio numa condição de... Quando eu era criança, a mãe falava para nós: esse piá está numa birra, está birrado. Jonas estava numa condição parecida com essa. Olha, se eu não vou para onde eu quero, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele vai para o porão do navio, se deita, e o texto diz que ele dormia um profundo sono. Ou seja, ele estava alheio às situações das outras pessoas. Eu não sei se essa condição se assemelha a algo que você viveu, está vivendo, ou você conhece alguém que está passando por isso. Porque a coisa não foi feita do jeito que eu quero, porque a coisa não foi feita do jeito que eu queria que fosse, agora então eu vou achar um porão, vou me deitar e vou dormir um profundo sono. Muitas vezes, queridos, nós entramos nessa condição, e essa condição, na realidade, é uma condição que nos traz um prejuízo,
nos leva a uma condição, queridos, onde o próprio Deus vai tratar com a nossa vida. E nós podemos ver pelas histórias bíblicas, pelas passagens bíblicas que nós vemos, ninguém vence o Senhor. Ninguém vence o Senhor. É mais sábio, queridos, nós nos rendermos à vontade de Deus. Vejam isso. Por que Deus tanto queria que Jonas fosse a Nínive? Deus podia chamar outra pessoa, Deus podia levantar outro profeta, mas na realidade, queridos, Deus tinha uma aliança com Jonas, e Deus sabia que o melhor para a vida de Jonas era obedecer à vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus é o que gera satisfação na nossa vida. A maior satisfação que nós, homens de Deus, mulheres de Deus, a maior satisfação que nós podemos encontrar é quando nós concordamos com o propósito de Deus para a nossa vida. Deus nos gerou com um propósito específico. Ele nos gerou com um propósito. E esse propósito é o que faz com que nós nos tornemos plenos, com que nós nos tornemos completos. A saciedade do nosso coração, queridos, ela só se dá quando nós entendemos isto, quando nós concordamos com o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus, ele não existe porque Deus tem uma necessidade e ele não tem quem suprir essa necessidade. O propósito de Deus se dá, queridos, porque Ele nos ama e Ele sabe que Ele já colocou dentro do nosso coração o amor necessário para que nós possamos obedecer esse chamado, obedecer esse propósito, cumprir esse propósito através das nossas vidas. O texto fala sobre esse profundo sono de Jonas. Tudo que nós realizamos fora do propósito de Deus é improdutivo. Tudo, absolutamente tudo que nós realizamos fora do propósito de Deus é improdutivo, não gera resultados. Os resultados não surgem. Na realidade, nós retardamos, queridos, aquilo que Deus tem para a nossa vida quando nós construímos, quando nós entramos nesse embate contra Deus, O sono de Jonas demonstra uma improdutividade daquilo que realizamos quando estamos fora do propósito do Senhor. A vida perfeita que buscamos, nós só encontraremos quando os propósitos do nosso coração estiverem em acordo com a vontade de Deus. Quando esse encontro acontece, o que buscamos com o propósito de Deus, quando esse encontro acontece, queridos, então o nosso coração se sente saciado, ele se sente preenchido, completado. O versículo 3, a parte B do versículo 3, ele diz assim: desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Algumas vezes na nossa vida, nós, do nosso lado de fora, do nosso exterior, nós tentamos passar para as pessoas, mostrar para as pessoas que nós estamos desejosos de buscar a presença de Deus. Mas lá no nosso interior, nós estamos tendo comportamentos que nos distanciam dessa presença por conta da nossa resistência à vontade de Deus. E assim como no caso de Jonas, Jonas sabia no seu coração que ele estava resistindo à vontade de Deus. Eu não sei se de alguma forma, queridos, essa mensagem aqui, ela se assemelha a algum sentimento do seu coração. Mas muitas vezes nós nos pegamos, queridos, resistindo à vontade de Deus,
contrariando a vontade de Deus, lá no fundo, no nosso coração, existe algo mal consertado, algo que não foi devidamente reparado, e aquilo faz com que nós, mesmo que por fora nós estejamos demonstrando diferente, mas lá no interior, lá no íntimo, nós estamos nos afastando de Deus. E para que esse afastamento não aconteça, e para que esse afastamento ele não se concretize, muitas vezes Deus manda contra nós algumas tempestades em nossas vidas. Tempestades para que nós possamos mudar o nosso curso, para que nós possamos rever as nossas decisões e reavaliar as nossas escolhas. Existem muitas situações na nossa vida, queridos, em que Deus intervém com o propósito de mudar a nossa direção. Deus não nos chamou para nós fazermos o que nós queremos. Deus nos chamou para que nós façamos o que Ele quer que nós façamos. A vontade dEle é boa, é agradável e perfeita. A dEle, não a nossa. A dEle, a vontade de Deus. Jonas desceu a Jope, achou ali, o texto diz, onde achou um navio. Se ele achou, é porque ele procurou. Achou um navio que ia para Tarso, pagou a sua passagem, ou seja, ele fez o investimento para algo que era contrário à vontade de Deus. Muitas vezes, queridos, nós estamos tão distantes da vontade de Deus, a ponto de nós fazermos investimentos naquilo que nós estamos realizando, mesmo sabendo que nós estamos fora dos propósitos de Deus. Fazemos investimentos. Esse investimento que Jonas fez não foi exitoso, porque primeiro ele não concluiu a viagem dele, ele não chegou a Tarsis. A viagem dele foi interrompida pela metade. Então, o investimento que ele fez foi desperdiçado. Ele desperdiçou investimentos, ele desperdiçou tempo, fazendo algo que era contrário à vontade de Deus. Você já se deu conta que algumas dificuldades que nós passamos na nossa vida, elas podem estar indicando que o caminho que nós escolhemos pode estar na contramão da vontade de Deus para a minha e para a sua vida? E nós muitas vezes, queridos, nós até atribuímos isso a Satanás. Não, Satanás se levantou contra mim, porque Satanás me mandou uma tempestade, porque Satanás está bravo com o que eu estou fazendo. Será que é Satanás mesmo? Será que é Satanás mesmo? Porque o texto diz que Deus levantou essa tempestade, o próprio Deus levantou essa tempestade contra o barco, para que o propósito de Deus, olha o que diz o versículo 4, o Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. O próprio Deus, queridos, ordenou uma tempestade contra a vida de Jonas. Eu e você, muitas vezes, nós vivemos situações na nossa vida em que nós atribuímos a responsabilidade dessas situações a qualquer pessoa, a qualquer situação, inclusive a Satanás. Não, Satanás se levantou contra mim. E na realidade, queridos, nem sempre é Satanás. Às vezes o próprio Deus manda algumas tempestades na nossa vida para nos fazer redirecionarmos as nossas escolhas e as nossas decisões. E eu espero que essa palavra esteja entrando no seu coração e que, se você estiver passando por alguma situação semelhante a essa, não espere parar na boca do grande peixe, queridos, Tome a sua decisão antes do grande peixe.
algumas decisões que tomamos em nossas vidas, sabemos que elas não estão em acordo com a vontade do Senhor, mas mesmo assim as tomamos, vindo depois, porém, as consequências. O propósito de Jonas era ir a Tarsis, mas Deus o queria em Nínive. O propósito de Deus deve ser sempre a prioridade em nossas vidas, sempre. Sempre a prioridade deve ser o propósito de Deus, nunca os nossos propósitos. Muitos de nós, eu creio que assim como você, talvez você já esteja caminhando há mais tempo na igreja, ou talvez você esteja chegando agora. Eu lembro, queridos, que em uma época inicial na nossa caminhada, em especial na minha caminhada com Deus, eu lembro que teve um período da minha vida em que eu passei por algo parecido com isso que Jonas está vivendo, Eu buscava sempre como prioridade aquilo que eu queria, Eu priorizava sempre os meus planos. Eu sempre dava um jeitinho, de convencer as pessoas à minha volta de que valia mais a pena fazer o que eu queria do que aquilo que Deus tinha para a minha vida. O fato é, queridos, que muitas vezes as pessoas compreendem isso, mas Deus não se deixa ser convencido os nossos desejos. Deus, ele tem propósitos. A aliança que nós temos com Deus, ela é estabelecida através de propósitos. E esses propósitos, eles são soberanos, esses propósitos, eles são maiores. Então, por isso que Deus quer nos ensinar. Talvez você esteja chegando agora na igreja, talvez você tenha pouco tempo de caminhada, ou mesmo que você tenha um grande tempo de caminhada, mas se existe um momento da nossa vida em que nós vamos precisar aprender isso, O propósito de Deus é o que nos faz prosperar, é o propósito dele que nos faz prosperar, não o nosso. Estabelecer os nossos propósitos como prioridade em nossas vidas pode nos levar a situações adversas e inesperadas. Por exemplo, a barriga do peixe. Jonas, na sua insistência em desobedecer a Deus, foi parar na barriga do peixe. Muitas das dificuldades que vivemos não são por ação do inimigo, mas por resistência à vontade de Deus. Segundo pensamento que eu quero compartilhar com você, os versículos 14 e 15, do capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: então clamaram ao Senhor, os marinheiros aqui do navio, Então clamaram ao Senhor, dizendo: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Olha isso. Enquanto Jonas estava no navio, o navio estava cometido de uma grande tempestade, As ondas batiam e o navio foi sendo arrastado por aquela tempestade. Quando Jonas é lançado ao mar, imediatamente uma paz, se estabelece ali, o mar se acalma, a tempestade se acalma e ocorre ali então uma bonança. Essa bonança ela aconteceu depois que Jonas foi tirado do navio. Por regra, queridos, onde nós estamos, a paz se estabelece, por regra. Mas quando nós estamos em desobediência à vontade de Deus, ao contrário, ao invés de nós levarmos a paz no ambiente onde nós estamos, nós levamos algumas situações de conflito, de prejuízo. Segundo pensamento, deixamos de ser fonte de bênção quando estamos fora do propósito de Deus. Deixamos de ser fonte de bênção quando estamos fora do propósito de Deus. Eu não quero aqui me referir a ninguém absolutamente,
Mas eu sei que existem situações, queridos, em que as pessoas elas são demitidas das empresas, e quando elas são demitidas, elas dizem o seguinte: olha, Satanás se levantou contra mim, meu patrão era um enviado de Satanás, e ele me demitiu daquela empresa. Só que o fato é que enquanto essa pessoa esteve na empresa, a empresa era uma bagunça. Enquanto essa pessoa esteve na empresa, era tudo bagunçado, não havia paz nessa empresa. E depois que o patrão demite, a paz se estabelece. Que testemunho é esse? Que mensagem que passa para as pessoas quando isso acontece, quando isso ocorre? Puxa, aquele rapaz dizia que ele ia na igreja, falava de Jesus para as pessoas, mas no entanto, enquanto ele estava aqui, era confusão, era fofoca, era intriga, era briga. Depois que ele foi demitido, a empresa está uma paz, está tudo tranquilo, está tudo tão sossegado aqui. Algo assim aconteceu com Jonas. Algo assim aconteceu com ele. Enquanto ele estava ali, queridos, o navio era só pavor, era só pânico, né? Todo mundo apavorado, todo mundo ali com os nervos à flor da pele. No exato momento que ele é lançado fora do navio, o mar se acalma, a tempestade se dissipa e a paz se estabelece. Por que isso ocorre? Isso ocorre quando nós estamos fora do propósito de Deus. Nós deixamos de ser bênção nos lugares onde nós estamos e passamos a ser fonte de conflitos. Querido, examina com cuidado a situação que você está vivendo. Examina com cuidado. O lugar onde você está é um lugar de paz ou é um lugar de conflito? A sua presença naquele lugar estabelece paz ou existe um conflito ao entorno de você? Esse conflito, queridos, ele é gerado por uma resistência à vontade de Deus. Nós resistimos à vontade de Deus. Quando nós entramos nessa queda de braço, primeiro, sempre nós vamos perder. Sempre nós vamos perder. Porque nós não temos condições de lutar com Deus e prevalecermos, não temos como. O texto que nós lemos aqui no versículo 3, ele diz que Jonas desceu a Jope, achou um navio que ia para Tarso, pagou sua passagem, embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. Ou seja, propositalmente, ele estava caminhando para longe, para fora da presença do Senhor, sabendo que ele estava se distanciando de Deus. Queridos, reflita comigo a respeito dessa condição. Dificilmente uma pessoa que está se distanciando de Deus, ela se distancia sem perceber. As nossas escolhas, elas estão mais inclinadas para aquilo que nós queremos. Nas nossas decisões, nós não incluímos nas nossas decisões a vontade, o querer de Deus. E por conta disso, nós nos distanciamos propositalmente da presença do Senhor, assim como foi com Jonas. A paz de Deus, ela nos acompanha quando nós estamos em concordância com os propósitos do Senhor. Nós precisamos fazer essa análise, essa avaliação na nossa vida, né? Muitas vezes passamos por situações que tentamos diagnosticá-las como ação do maligno, quando na verdade é o próprio Senhor fechando as portas na nossa vida, né? Impedindo que prosperemos, né? Impedindo que prossigamos. Nossas lutas se acentuam
e tentamos diagnosticar de forma inadequada. Se não mudarmos nosso comportamento, as dificuldades tendem sempre a se agravarem. O texto que nós lemos aqui, ele diz que o mar ia se embravecendo cada vez mais. Cada vez mais o mar ia se embravecendo, cada vez mais a tempestade aumentava. Essa tempestade, ela não começou assim, né, a grosso modo. Ela foi aumentando gradativamente, foi aumentando, né, ela foi crescendo. A nossa resistência à vontade de Deus faz com que as dificuldades em nossas vidas, elas aumentem, né? E o pior, queridos, é que na grande maioria das vezes, essas dificuldades, elas acabam prejudicando pessoas à nossa volta. Elas acabam trazendo prejuízo para pessoas à nossa volta. Muitas vezes, o cônjuge é prejudicado por essa condição. Muitas vezes os filhos são prejudicados por essa condição. Muitas vezes pessoas à nossa volta, na própria igreja, pessoas à nossa volta são prejudicadas pela nossa desobediência, né? Na ânsia de querer encontrar um culpado para aquilo que nós estamos vivendo, muitas vezes nós envolvemos pessoas nos conflitos que nós vivemos e começamos a trazer prejuízos, começamos a criar situações, né, no nosso entorno, que geram prejuízos para a nossa vida. Sabe, queridos, um dos piores prejuízos que isso pode acarretar é quando nós nos convencemos que nós estamos certos e que Deus está errado. Por incrível que pareça, essa condição existe. A pessoa não dá o braço a torcer. Existem algumas situações em que, quando a pessoa ela se encontra nessa situação, por mais que Deus trabalhe para que ela mude o seu comportamento, ela está tão convencida da sua razão, que ela começa, de todas as formas, buscar em volta de si justificativas. Ela começa a buscar em volta de si culpados para os erros que ela está cometendo. Ela fica procurando culpados, ela fica procurando pessoas sobre quem ela despeja, né, a culpa dos seus erros. Eu vejo que, diferente disso, Jonas, ele reconhece o seu erro. Ele diz: o culpado desse negócio todo aí sou eu. Tudo isso aí está acontecendo por culpa minha, né? Eu sou o culpado desse negócio. E eles perguntam para ele: então o que é que nós precisamos fazer? E se vocês me lançarem no mar, imediatamente, né, essa tempestade se dissipa. E assim eles fizeram, né? Então, esse segundo pensamento, né, deixamos de ser fonte de bênção quando estamos fora do propósito de Deus. Sabe, queridos, eu quero pegar um pouquinho aqui esse pensamento, né? Por mais que nós conheçamos a palavra de Deus, por mais que nós tenhamos uma caminhada com o Senhor, essa condição, ela expulsa de nós a paz que nos é comum. Ela expulsa de nós as virtudes de Deus que nos acompanham. Os nossos conselhos, eles não encontram respaldo na vontade de Deus. As nossas orações que nós fazemos, elas não são ouvidas e muito menos respondidas. Nós não estamos aqui cumprindo o verdadeiro chamado de Deus para as nossas vidas, quando nós nos encontramos nessa condição. Jonas resistiu à vontade de Deus até as últimas circunstâncias, porém o Senhor teve misericórdia dele e na última hora enviou um grande peixe para recolhê-lo, né? Não espere, queridos, pela última hora, não espere
né? Pelas últimas circunstâncias. Renda-se ao Senhor. Renda-se à vontade de Deus. Queridos, ouça bem. O maior prejudicado nessa história toda aqui era o próprio Jonas. O maior prejudicado. Muitas vezes nós caminhamos numa condição de conflito, de prejuízo, e não queremos dar o nosso braço a torcer. Estamos sendo prejudicados, estamos recolhendo frutos amargos e não damos o braço a torcer. Nada do que almejamos para nossas vidas pode ser maior do que o propósito de Deus. Nada, absolutamente nada do que nós almejamos pode ser maior do que o propósito de Deus. Eu e você, nós somos gerados por Deus para cumprir um propósito. Há um propósito no coração de Deus. Quando você foi gerado, antes de você ser gerado, Deus já havia estabelecido no seu coração, no coração de Deus, um propósito para a sua vida. Você foi gerado depois do propósito de Deus. Primeiro Deus estabeleceu um propósito a seu respeito no coração dele. Depois o Senhor te gerou. Sabe, queridos, nós precisamos valorizar o propósito de Deus em nossas vidas. Terceiro pensamento. Eu quero ler com você lá no capítulo 3, o versículo 1. No capítulo 3 do livro de Jonas, o versículo 1, a palavra de Deus diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Segunda vez veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. A primeira vez que a palavra veio, Jonas tomou uma direção contrária à vontade de Deus. A Bíblia diz que o grande peixe o tomou, o trouxe de volta, o lançou na praia. E agora, segunda vez, Deus dá a Jonas uma oportunidade. Ele diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Terceiro pensamento: o nosso Deus é um Deus de oportunidades. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. Queridos, nós nunca teremos argumentos, diante de Deus em dizer que não tivemos oportunidades. Nós sempre temos oportunidades dadas por Deus. Se a sua vida hoje não é o que você quer que ela seja, está aberta uma oportunidade para você poder construir a partir de hoje a vida que você está buscando. Junte a sua vontade com o propósito de Deus, e eu garanto, o seu empreendimento será exitoso. Tudo que você empreender alcançará o seu propósito. Queridos, o grande segredo do cristianismo, o grande mistério do cristianismo é nós acolhermos a vontade de Deus para a nossa vida. As maiores dificuldades que nós encontramos ao longo da nossa caminhada são dificuldades geradas pela nossa inobservância à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós compreendemos isso, quando nós observamos as portas que Deus abre diante de nós, as oportunidades que Deus nos dá, ouça com atenção isso: depois de toda dificuldade, existe sempre uma grande oportunidade. Depois de toda dificuldade, existe sempre uma grande oportunidade. Sempre.
Deus sempre vai prover uma oportunidade para mudar algo em nossas vidas. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Certamente, queridos, que não por falta de oportunidade que não prosperamos, mas por resistência à vontade do Senhor. O Senhor está falando aos nossos corações hoje: filho, eu te dou uma nova oportunidade. Eu estou te dando uma nova oportunidade. Com que propósito? Para nós fazermos diferente, para não fazermos mais da mesma forma. Será, queridos, que o que está faltando para nós, o que falta para nós na realidade não são oportunidades. O que falta para nós é o reconhecimento de que nós estamos caminhando na direção contrária das oportunidades que Deus tem para a nossa vida. Deus está dando uma oportunidade hoje, para mim, para você, oportunidades para nós, mudarmos algo em nossas vidas, para que possamos ir ao encontro das oportunidades que Deus tem nos dado. Uma mudança, algo novo, algo diferente. O que faremos com esta nova oportunidade? Como nos comportaremos? Como procederemos? O capítulo 2, versículo 1, voltando um pouquinho aqui, agora voltando para o capítulo 2, a palavra de Deus, ela declara assim: orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Queridos, as novas oportunidades, elas surgem quando o nosso coração se inclina para o reconhecimento, para o arrependimento, né? Para uma postura de reconhecermos as nossas fraquezas. As oportunidades, elas surgem quando nós paramos de colocar a culpa nas pessoas e assumimos a nossa condição de responsáveis. Quando nós nos convencemos que as consequências que nós estamos recolhendo, elas são fruto das nossas próprias escolhas. Aquilo que nós decidimos errado ali atrás, estão gerando agora consequências na nossa vida. Se nós não mudarmos hoje as nossas escolhas e decisões, nós continuaremos recolhendo frutos amargos. Existem pessoas, ao longo dessa nossa caminhada cristã, muitas vezes as pessoas nos procuraram: olha, pastor, eu estou mudando de igreja porque existe uma situação que eu não concordo, essa situação não está, como eu acho que deveria estar. Essa pessoa, ela muda de igreja e a situação vai junto com ela. A situação acompanha ela, porque o problema não está no ambiente onde ela está habitando. O problema está dentro dela. O problema está nas escolhas, o problema está nas decisões. Quando nós tomamos as decisões corretamente, queridos, quando nós fazemos escolhas segundo a vontade de Deus, as oportunidades, elas surgem, as portas se abrem e um novo tempo começa a existir na nossa vida. Não desperdice a oportunidade que o Senhor te dá hoje para fazer diferente aquilo que não foi alcançado, que não foi feito como deveria. Aquilo que você ainda não alcançou pode ser alcançado, se você tomar no seu coração essa consciência. Versículo 2, o capítulo 2, o versículo 10. Capítulo 2, o versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E Deus, o Senhor, falou ao peixe, e o peixe trouxe Jonas à terra. Queridos, na barriga do peixe, Jonas estava numa condição de angústia e de aflição.
A oração dele no capítulo 2, ela narra, né, os sentimentos que estavam no coração dele enquanto ele estava dentro da barriga do peixe. Esse mesmo peixe trouxe Jonas e o colocou de volta em uma condição onde ele poderia retomar agora, numa nova condição, em um novo momento da sua vida. Deus, queridos, está nos dando uma nova oportunidade para um novo recomeço, para fazermos escolhas certas, para tomarmos decisões de acordo com o propósito do Senhor para a nossa vida. Quando nós tomamos essa consciência, queridos, o Senhor, Ele coopera conosco. Aquilo que seria para nós um grande prejuízo, né? Imagina isso, uma pessoa ser lançada no mar e de repente um grande peixe engole aquela pessoa, né? Isso, em condições e circunstâncias naturais, é um grande prejuízo. A pessoa já era, morreu, o peixe comeu, né, o irmão lá, já era. Mas a mensagem que a Bíblia quer trazer para nós, queridos, é aquilo que aparentava ser um grande prejuízo. Deus usa isso como benefício para a nossa vida, para poder nos dar uma segunda oportunidade, uma nova chance. Para encerrarmos, eu quero falar algo aqui ao seu coração. O nosso Deus é um Deus de oportunidades, e hoje, mais uma vez, o Senhor traz sobre nós a oportunidade de iniciarmos uma nova caminhada com Ele, com o Senhor. A oportunidade de fazermos diferente aquilo que não conseguimos fazer como deveríamos ter feito. Basta que para isso o nosso coração se abra e deixemos que o Senhor opere em nós um novo começo. Só então as portas se abrirão e o tempo da colheita chegará em nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero deixar essa mensagem ao seu coração. Eu sei que de alguma forma essa palavra, essa mensagem falou com você, né? Eu sei que o nosso Deus é um Deus de oportunidades e os propósitos dele são sempre maiores que os propósitos que nós temos pessoalmente. Amém, queridos? Curve comigo a sua cabeça, aí onde você está, feche os seus olhos. Eu quero orar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Paizinho querido, pela lealdade da tua palavra. Deus, como existem coisas preciosas nas Escrituras, Paizinho querido. Verdades que direcionam a nossa vida. Verdade, Paizinho querido, que corrigem, Senhor, a nossa compreensão, o nosso entendimento. Pai, são verdades, Paizinho querido, que vão de encontro às situações que nós estamos vivendo, e elas nos fazem compreender, Paizinho querido, onde estão as situações de conflito e onde encontramos o socorro. Quais os comportamentos que devemos ter, Paizinho querido, para que essa situação possa mudar em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho querido, porque nós vemos nas Escrituras a revelação de um Deus tão maravilhoso, a revelação de um Pai tão amoroso, um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós em toda e qualquer circunstância. Nós não queremos mais andar em desobediência, nós não queremos mais andar, ó Deus, resistindo à tua vontade. Pai, nós queremos concordar com o propósito do Senhor para a nossa vida. Eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, eu abençoo a mente e o coração do meu irmão. Pai, se esta palavra foi direcionada, Paizinho querido, para este irmão, para esta irmã, que assim como o Senhor trouxe a palavra, o Senhor também possa operar através do seu Espírito Santo no coração desse amado irmão, dessa amada irmã, e fazer com que essa mudança aconteça, para que as oportunidades surjam e uma nova condição se estabeleça na vida desse amado irmão. Eu abençoo o seu lar, eu abençoo a sua família, eu declaro a graça, o favor de Deus na sua casa. E eu declaro que nenhum mal entrará no seu lar, na sua vida, na sua família, que a paz do Senhor Jesus se estabeleça em sua vida, no seu lar. Amém. Deus abençoe a sua vida, queridos. Muito obrigado
pela sua atenção. Tenham todos uma boa semana, em nome de Jesus. Continuemos em oração, combatendo, esse inimigo que está lutando contra as nossas vidas. O Senhor abençoe grandemente.